Irmãos, abram suas Bíblias em Romanos. Você está se perguntando, né? Por que Romanos? Porque nós, presbíteros, não pregamos em Apocalipse. Nós fizemos essa alteração devido ao Covid que o Rev Mateus pegou. E para que desse certo, o reverendo Quaresma está hoje pela manhã pregando em Apocalipse, lá na congregação. E hoje à noite, se Deus permitir, ele estará aqui. Então nós vamos hoje para a série de Romanos, no capítulo 14. Palavra de Deus, estejamos atentos, porque o próprio Senhor está falando conosco nesta manhã. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Oremos. Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Nós que fomos convocados nesta manhã para ouvir o Senhor falar, clamamos a Ti para que os nossos corações sejam quebrantados, que Seu Santo Espírito atue em nós, para que nesta manhã nós possamos viver para Ti, aprendermos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e sermos rápidos em aplicar, para que o Seu nome seja santificado na terra e para que nós, como igreja, sejamos boas testemunhas do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem aqui gosta de cachorro-quente? Eu gosto de cachorro-quente. E para mim, o melhor cachorro-quente que eu já comi é o cachorro-quente que a minha esposa faz. É uma delícia, gente. Um dia, quem sabe, você poderá comer. É muito bom, vale muito a pena. E se você for um pouco mais puritano, porque eu gosto muito de cachorro-quente, então eu me considero um puritano do cachorro-quente. Se você se considera um pouco puritano em relação a cachorro-quente, irá concordar que algumas coisas não são aceitáveis. Milho e ervilha no cachorro-quente. Não pode. Purê de batata. Também não. Catupiry. Muito menos, porque estraga o cachorro-quente. Então, temos várias coisas. Você sabe aí que o cachorro-quente ele tem que ser o mais simples possível. Pessoas que fazem cachorro-quente com essas coisas que eu acabei de falar, certamente são imaturas na sua alimentação. Eu acredito nisso. Mas existem alguns casos um pouco mais sérios de tipos de cachorro-quente que, para mim, não são cachorro-quente. Por exemplo, se você for lá na cidade do meu sogro, em Juazeiro, na Bahia, e se você pedir um cachorro-quente, você vai ter uma pequena surpresa. Você vai receber um pão de sal, com carne moída, queijo e vai ter um vinagrete ao lado. Lá eles chamam isso de cachorro-quente. Se você quiser aquilo que a gente come aqui, você tem que chegar lá e pedir um hot dog. Isso mesmo. Chega lá, tem que ter sotaque, tá? De baiano, assim, me dá um hot dog. Aí ele vai te dar aquilo que você procura. Mas se você pedir cachorro-quente, vai ser pão de sal, carne moída, queijo e vinagrete. E aí? Isso aí é um cachorro-quente ou não é? De forma mais prática, à luz do texto que nós estamos estudando aqui nesta manhã, será que nós, puristas do cachorro-quente,
estaríamos dispostos a aceitar um convite de um irmão juazeirense para comer o seu cachorro-quente? Será que eu, ao exigir um padrão do que é um cachorro-quente, estou me impondo de uma forma a ponto de considerar o meu próximo um pecador na cozinha? E será que eu, que me considero um admirador de tal refeição, não me enquadraria na condição de um débil ou fraco, ao dizer que na liberdade da receita de um cachorro-quente, meu irmão não pode usar da sua liberdade? Eu sei que eu estou fazendo perguntas profundas demais por causa de um cachorro-quente. E talvez você já esteja até ficando com fome. A gente vai almoçar daqui a pouco, então não quero levar ninguém à tentação. Então já pode esquecer o cachorro-quente aí. Mas o que eu estou fazendo aqui é simplesmente trazer uma observação que Paulo estava tendo sobre a igreja em Roma, para uma realidade mais próxima, coisas que lidamos por vezes em nossas igrejas locais. Crentes que utilizam de regras e formas para estabelecer a liberdade e o nível de espiritualidade do seu próximo. E nós também temos outros crentes que, na sua força e uso da sua liberdade em relação a vários assuntos, não estão dispostos a se relacionar na fraqueza do seu próximo. E acabam por desprezar, por ignorar aos seus próprios irmãos. É com isso que Paulo está lidando aqui no capítulo 14. E as perguntas que nós devemos fazer diante desse texto, elas não devem ser: eu posso comer ou posso não comer? Eu posso fazer ou não fazer? Quem está certo ou errado? O forte ou o fraco? Mas as perguntas a serem feitas devem ser: estou disposto a amar ou não amar o meu irmão? Estou disposto a aceitar os servos escolhidos por Deus em suas condições de maturidade ou imaturidade? Estou disposto a me sacrificar ou não pelo meu irmão? São essas perguntas que devem ser feitas diante de um texto como esse. Paulo, ele está lidando com uma questão de relacionamento aqui nesse texto. Ele já está lidando com isso desde lá do capítulo 12 de Romanos. Ele vem falando sobre a necessidade de evidenciarmos aquilo que nós cremos, de uma forma muito prática. Nós entramos nessa sessão mais prática. E uma das melhores formas de fazermos isso é obedecendo à vontade de Deus e servindo uns aos outros. E ele começa lá em Romanos 12, e ele vai se estendendo em Romanos 13, dizendo que devemos ter nossa mente transformada, que não devemos pensar de si mesmo além do que convém, que fomos inseridos em um corpo com diversidade de dons, que devemos amar sem hipocrisia ou falsidade, que devemos detestar o mal e nos apegar ao bem. Ele apresenta uma série de orientações sobre relacionamentos saudáveis com aqueles que são irmãos em Cristo e traz até algumas orientações de como nos relacionarmos com os nossos inimigos, que nós devemos nos submeter às autoridades instituídas por Deus, que nós devemos ter uma dívida de amor e que essa é uma dívida que ela pode ser cada vez mais uma dívida cada vez maior em relação aos nossos irmãos. Se tem uma coisa que você pode ficar devendo ao seu irmão, e essa dívida pode aumentar cada vez mais, é amor para com ele, e que nós cumprimos a lei quando nós amamos o próximo. E eu acredito que no último sermão foi tratado que nós devemos nos revestir do Senhor Jesus Cristo e não devemos dispor para as concupiscências da carne. Então no capítulo 12, no capítulo 13, Paulo tratou sobre tudo isso, e sobre isso que ele está falando é relacionamento. O apóstolo Paulo, que nos trouxe ao longo da carta de Romanos verdades teológicas extremamente profundas, como um grande teólogo, agora ele se apresenta como um pastor da igreja, tentando ensinar para a igreja como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Às vezes, quando nós nos deparamos com o capítulo 12, a gente pensa, bom, chegamos agora na seção mais fácil de Romanos, que é a seção prática. Eu não sei se para você é a mais fácil, mas para mim é aquele momento em que Paulo fala, agora vocês vão colocar em prática, de fato, aquilo que vocês dizem crer. Agora, se vocês entenderam tudo aquilo que eu estava falando aqui sobre eleição, sobre salvação, eu quero ver se vocês entendem na prática aqui agora. E ele não está simplesmente listando uma série de coisas que nós devemos fazer, como se essas coisas fossem um checklist que nós devemos cumprir. Ele está falando de coisas que devem estar arraigadas nos nossos corações, coisas que foram lançadas e devem ser colocadas em práticas da forma mais verdadeira possível.
Nós não podemos ser como os judeus que estão lá no capítulo 10 de Romanos, que diz que eles tinham um zelo por Deus, porém não com entendimento, que eles desconheciam a justiça de Deus e procuravam estabelecer a sua própria, não se sujeitando a que vem de Deus. Mas o que nós devemos fazer? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo, como nós amamos a nós mesmos. Irmãos, quantas vezes nós nos esquecemos onde nós nos encontrávamos, o que nós fazíamos? Quantas vezes nós nos esquecemos do que Cristo fez por nós? Quantas vezes nós nos esquecemos onde nós fomos inseridos? No corpo de Cristo. E quando nós nos esquecemos disso, nós diminuímos os nossos relacionamentos. E é sobre isso que Paulo está falando aqui no capítulo 14. Ele nos ensina de uma forma muito prática o que significa amar sem hipocrisia ou sem falsidade. Nós vamos ver isso em 2 pontos. No primeiro ponto, nós veremos que devemos amar em sacrifício pelo outro. E no segundo ponto, veremos que devemos amar por causa do sacrifício de Cristo pelo outro. Eu vou repetir. No primeiro ponto, veremos que devemos amar em sacrifício pelo outro. E no segundo ponto, veremos que devemos amar por causa do sacrifício de Cristo pelo outro. Então, sigamos para o nosso primeiro ponto. Qual o problema que Paulo está lidando aqui em Romanos 14? Vamos ler aqui os versículos de 1 a 6. Acolher o que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e noite, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Paulo, aqui ele está nos apresentando 2 grupos. Crentes que não comiam carne, mas somente legumes, vegetais. E eles também consideravam um dia como sendo melhor do que o outro, ou alguns dias sendo melhor do que outros. Esses são aqueles que são apresentados por Paulo como débeis na fé. O outro grupo que Paulo está apresentando aqui, eles não faziam distinção de alimentos. Eles consideravam que lhes era permitido comer de tudo. E também considerava todos os dias como dias bons. Eles aqui, em contraste com outro grupo, são apresentados como irmãos mais fortes na fé. Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é o que Paulo não está dizendo. Paulo, ele não está afirmando que ser vegetariano por si só é o que torna uma pessoa débil na fé. Eu sei que você já tinha separado esse texto para procurar aquele seu irmão, aquele seu parente que é crente, e falar que ele é um débil na fé porque ele é um vegetariano. Não é sobre isso que o texto está dizendo, tá, irmãos? Precisamos entender que o problema que está sendo apresentado aqui por Paulo é o fato de que muitos ali na igreja em Roma tinham uma dieta restritiva por motivos religiosos. Muitos comentaristas, eles concordam que esses eram em grande maioria judeus que tiveram que se refugiar em Roma. E muitos ali tinham práticas judaicas extremamente arraigadas no seu cristianismo. Com isso, por considerarem que alguns alimentos eram impuros, ou por também não saberem se aquele alimento tinha sido oferecido a algum deus pagão, eles achavam melhor não comer nenhum tipo de carne. O contrário, comer todos os alimentos me faz um crente mais forte. Também não é o que Paulo está ensinando aqui. Comer todos os alimentos por si só não significa que isso vai tornar você um crente mais maduro, ou um crente mais forte. Nós podemos, certamente, como crentes mais fortes, comer alguns alimentos de forma imatura, principalmente quando nós sabemos que aquele alimento foi oferecido para algum deus pagão, e fazemos isso sem nos importarmos com o outro. Paulo, ele tratou sobre isso lá em 1 Coríntios 10, olha o que ele diz: se alguém dentre os incrédulos vos convidar, e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comás, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Consciência, digo não a tua propriamente, mas a do outro. O que ele está falando aqui?
não se trata somente sobre a sua consciência. Se trata você também se importar com a consciência do outro, com o seu próximo, e não comer, porque o outro talvez não entenda aquilo que você está fazendo. Paulo também não está falando que não devemos guardar nenhum dia para o Senhor. Ao falar que crentes mais maduros consideravam todos os dias bons, Paulo ele não está dizendo que não devemos separar um dia santo, um dia para adorar a Deus. Aqui não se trata simplesmente de um problema sobre o domingo do Senhor, ou sobre o sábado judaico. Aqui, novamente, se trata sobre um problema sobre os judaizantes que estavam ali presentes. Eles consideravam a necessidade de demonstrar, por meio de práticas religiosas, festas ou um calendário litúrgico, que eles separavam mais dias ao Senhor do que os seus outros irmãos que eram gentios. Isso aqui, irmãos, não é o que o texto está querendo ensinar. Então nós temos 3 fatores aqui. O texto ele não está querendo dizer que ser vegetariano por si só é errado. O texto não está querendo dizer que se você comer todas as coisas, você é mais forte. E o texto não está querendo dizer que não devemos separar um dia santo para o Senhor. Irmãos, a debilidade na fé aqui, ela estava mais no fato de deles considerarem que eles eram mais espirituais do que os outros, por terem mais práticas religiosas do que os seus irmãos, simplesmente isso. Afinal, se eu não comer carne de porco, por exemplo, e eu comer somente legumes, e parecia assim, a conclusão lógica então, bom, se eu não como carne de porco, eu me torno mais puro, então, se eu não comer nenhuma carne, eu me torno mais puro ainda. Essa era a lógica por trás dos judaizantes aqui. Então, isso aqui revela uma prática espiritual muito fraca, muito imatura por parte deles. Essa é uma forma errada de pensar espiritualidade cristã. A debilidade na fé também estava no fato de que eles não compreendiam que em Cristo toda a lei havia sido cumprida, e que não há nada de fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem que o contamina. Eles eram débeis ou fracos na fé, porque eles ainda estavam aprisionados às práticas religiosas, mas não desfrutavam da liberdade em Cristo. Mas acredito, irmãos, que a maior debilidade que nós vamos encontrar aqui nesse texto é o fato de que os irmãos débeis na fé, eles queriam impor aos seus irmãos práticas estabelecidas por uma teologia imatura. Eles estavam dispostos a julgar os outros como menos espirituais, pessoas menos sacrificiais, pessoas que não amavam ao Senhor como eles amavam, pessoas que não obedeciam ao Senhor como eles obedeciam. E eles diminuíam os seus irmãos, que eram gentios outrora, como crentes menos espirituais. E Paulo aqui no verso 3 diz, e o que não come, não julgue o que come. Bom, irmãos, eu acredito que com isso aqui a gente consegue entender, a gente consegue ter uma base do que significa ser débil na fé. Mas nós precisamos entender que esse não é o principal problema que Paulo está tratando aqui. Paulo, ele não escreveu esse texto simplesmente para identificar na igreja quem é débil e quem é forte. E a partir disso a gente segregar, separar as pessoas na vida da igreja. Bom, aqui estão os débeis, aqui estão os fortes. Paulo ele não está preocupado em somente revelar a fraqueza de alguns irmãos. Ele afirma sim que existem comportamentos que revelam que nós somos crentes mais maduros ou crentes menos maduros. Mas o foco de Paulo e o problema que ele quer resolver aqui nesse texto é o de relacionamento. É sobre isso que o texto está dizendo. Afinal, esses dois grupos só se relacionariam quando um mudasse para o grupo do outro? O fraco só seria aceito quando ele se tornasse forte? Ou o forte só seria aceito se ele se tornasse fraco? Não faz sentido, irmãos. O que Paulo está querendo fazer aqui é chamar crentes que, de um lado, utilizavam regras e formas para estabelecer a liberdade e o nível de espiritualidade do seu próximo, e os crentes que, de outro lado, que no uso da sua força, da liberdade, em relação a alguns assuntos, não estavam dispostos a se relacionar na fraqueza dos seus irmãos, e acabavam por desprezar cada um deles. O foco de Paulo é unir esses dois grupos. Esse é o problema que ele quer resolver, e aqui ele vai confrontar todo mundo. O forte precisa amadurecer em seus relacionamentos para com os mais fracos, e o fraco precisa amadurecer em relação aos mais fortes. Meu irmão,
Eu não sei se até aqui você consegue ter uma clareza se você é um crente débil, um crente fraco, ou um crente forte na fé. E responda aí para si mesmo, quem você considera que é. E algo que nós não podemos deixar de fazer na vida na igreja é ter esse tipo de definição. Porque assim o fraco pode crescer, e assim o fraco e o forte também pode se humilhar pelo fraco. E essas distinções, elas se tornam claras para que cada um de nós possamos glorificar a Deus em suas condições. E Paulo, ele faz isso de forma muito clara aqui na igreja de Roma, como ele disse: quem come somente legumes e julga o outro, ele é débil na fé. Quem guarda todos os dias e julga o outro, também é um débil na fé. Mas eu diria que nós temos outros tipos de debilidade. Eu quero trazer alguns exemplos aqui para a gente, principalmente para o nosso contexto. Quem considera que consumir bebida alcoólica de forma moderada é pecado, e julga o seu irmão que faz isso, é um débil na fé. Quem acha que assistir televisão, uma série ou um filme, ou ir no cinema, é pecado, e julga quem faz, é débil na fé. Quem considera que escutar músicas que não tenham letras estritamente religiosas e julga o seu irmão que faz como um pecador, é um débil na fé. Se você considera, por exemplo, que no culto nós deveríamos somente estar cantando aqui salmos, aquilo que é conhecido como salmodia exclusiva, e diz que o outro crente é menos reformado por causa disso, e está pecando, você é um débil na fé. Se você considera que ser um crente reformado o torna melhor do que outros crentes, você também é um débil na fé. E eu teria aqui uma lista enorme para falar sobre debilidade nesta manhã. Mas eu quero tratar e eu quero citar um outro tipo de debilidade. Se você é forte o suficiente para consumir bebida alcoólica, consumir cultura em geral, entende o que é uma música congregacional, e entende o que é ser um crente reformado, mas não está disposto a aceitar e se relacionar com quem pensa de forma diferente da sua, você também é um débil na fé. Somos fracos e imaturos quando não amamos os nossos irmãos por causa das nossas preferências ou opiniões. Eu vou repetir. Somos fracos e imaturos quando não amamos os nossos irmãos por causa das nossas preferências ou opiniões. Irmãos, nós não podemos criar impedimentos secundários, ou o termo que é utilizado mais na teologia, as adiáforas, que são questões acessórias na vida da igreja, para com os nossos relacionamentos com os filhos de Deus. E observem o que eu acabei de falar, nós não podemos criar impedimentos secundários. Paulo, ele não está falando aqui de coisas que são caras demais para o cristianismo, coisas que são primárias para a nossa fé. Paulo, ele não está colocando coisas que são extremamente importantes para a igreja de Deus. Paulo está falando sobre comida e bebida. Ele está falando que essas coisas não podem nos separar. Essas coisas não podem nos afastar. O próprio apóstolo Pedro, em determinado momento, ainda não havia entendido isso. Foi o texto que nós lemos aqui em Atos capítulo 10. Pedro, ele ainda não tinha compreendido o seu chamado para com o evangelho de Deus, e que o evangelho de Deus também alcançaria os gentios. E o que está lá em Atos capítulo 10? Pedro, ele teve uma visão de um lençol que foi estendido à sua frente, e lá tinha todo tipo de alimento, né? Todo tipo de carne ali possível para ele comer. Então ele ouve uma voz dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. E o que Pedro respondeu? De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma coisa comum e imunda. E por 3 vezes essa voz insistiu, até que essa visão desapareceu. E então, alguns homens estão se aproximando até a casa de Pedro, e ali ele ainda está tentando entender o que foi aquela visão, e esses homens foram enviados por Cornélio, que não era um judeu, para ir até a casa de Pedro e o convidar. Chegando lá, ele é convidado, e Pedro então segue até a casa de Cornélio. Chegando na casa de Cornélio, Pedro diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então Pedro, por que você me chamou? Então Cornélio conta também a visão que ele teve,
Um anjo chegou até ele e falou: nós estamos atentos, Deus está atento às suas esmolas e às suas orações. Vai e convide Pedro para vir até aqui. E aí ele conta. E Pedro rapidamente diz o seguinte: reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Pedro, enfim, reconhece que não pode ir contra aqueles a quem Deus escolheu. Os gentios também seriam alcançados pelo evangelho da paz. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia trazido algumas orientações, quando ele estava falando aos 70 discípulos que foram direcionados para pregar as boas novas, lá em Lucas 10:8, dizendo: quando entrardes numa cidade, e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Cristo sabia que impedimentos como alimentos não podiam ser causa para não pregarmos o evangelho, irmãos. Irmãos, nós precisamos ter uma disposição sincera e intencional para nos sacrificarmos em amor pelo próximo. Nós devemos ir em direção ao mais fraco, ou o mais fraco deve ir em direção ao mais forte, para ter uma relação que glorifique a Deus. E Paulo nos diz muito claramente nesse texto como nós devemos proceder, o que nós devemos fazer. Diante desse problema de relacionamento, Paulo nos diz qual é a atitude correta. Como eu demonstro uma disposição sacrificial para o meu próximo? Paulo vai nos dizer. Primeiro, eu devo acolher o que é débil na fé, está aí no versículo 1. Ou como está descrito no versículo 2. Eu não posso desprezar o fraco na fé. Irmãos, ser desprezado é uma coisa muito ruim. Se você é imaturo ou fraco em alguma coisa, e você chega em alguém que você admira muito, que você fala: nossa, aquela pessoa entendeu tal assunto, e essa pessoa despreza você, é algo que machuca muito. Eu me lembro de algo que aconteceu comigo na infância, que me marcou muito. Toda vez que eu prego aqui, eu falo que eu sou ruim de futebol, né? Toda vez eu volto nesse assunto. Talvez eu preciso de um aconselhamento bíblico. Mas eu estava lembrando, quando eu estava preparando esse sermão, de uma história que aconteceu quando eu era criança. Estava tendo interclasse na minha escola, e eu era reserva, né? E eu era o único reserva. A turma era pequena. Até que um coleguinha nosso se machucou. E eu falei: agora é minha chance. E rapidamente, quando os meus colegas perceberam que o outro coleguinha havia se machucado, eles correram no professor e perguntaram se tinha como jogar com um jogador a menos. Irmãos, eu tinha 7 anos. Eu fui desprezado por outras crianças. Isso marca você, quando você é desprezado. Eu sei que eu era fraco no futebol. E eu entendia muito bem isso, mas eu só queria jogar e brincar. E graças a Deus, muitos anos depois, tem um futebol que acontece aqui na igreja toda segunda-feira. E hoje a galera me marca me chamando. Eu não sei se é para completar time, para a gente poder pagar o campo, mas eles me chamam. Então é muito bom quando nós somos chamados, convocados para alguma coisa. Então, irmãos, não vamos desprezar uns aos outros na vida da igreja. Se você entende que o seu irmão é mais imaturo em relação a algum assunto, aproxime-se dele. Convide para que ele vá até a sua casa, se relacione com o seu irmão. Mas Paulo, rapidamente, ele dá uma orientação. Nós devemos acolher. Mas não é para acolher para discutir opiniões. Não é para você chamar aquela pessoa para o convencimento da prática. Sabe o que é o convencimento da prática? É quando nós queremos impor sobre o outro um entendimento que nós temos sobre determinado assunto, para que assim ele se torne maduro em relação àquilo que eu quero ensinar. E ele vai só se tornar maduro se ele fizer aquilo que eu faço. Quando eu quero impor ao outro um entendimento que eu tenho, para que ele pratique o mesmo que eu estou praticando, eu quero que essa pessoa se torne semelhante a mim mesmo. Eu não estou querendo que essa pessoa entenda corretamente. Nem sempre, irmãos, uma pessoa vai entender e vai querer praticar. Uma pessoa pode entender: bom, não tem problema beber bebida alcoólica, mas eu não quero. Isso não quer dizer que ela é imatura, ela teve um entendimento, mas ela não quer fazer. Mas quando eu me preocupo em chamar a pessoa para ensinar biblicamente, para que ela tenha um entendimento amadurecido,
mas eu estou disposto a me relacionar com ela, e estou disposto a não fazer algo por ela, eu então agora estou preocupado com que essa pessoa se torne semelhante a Cristo. Então por isso que Paulo está falando, não é para chamar para discutir meras opiniões. Você está acolhendo para se abster. Você está acolhendo para se sacrificar. Terceiro, Paulo fala no versículo 5 que nós devemos ter uma opinião bem definida. Nós não podemos fazer algo sem fé, como Paulo vai tratar um pouco mais adiante. Nós devemos ter convicção daquilo que nós estamos fazendo. Se você é fraco em relação a algum assunto, seja convicto em relação a isso. Se você é forte em relação a algum assunto, seja convicto em relação a isso. Porque quando nós duvidamos, nós podemos levar o outro a tropeçar na nossa dúvida. Às vezes você é forte o suficiente para falar, isso aqui é o certo, mas nem você sabe se é o certo ou não, você está em dúvida. Mas você convida o irmão para fazer aquilo que você está em dúvida, e você pode estar levando o seu irmão a pecar. Quarto, nós devemos dar graças a Deus em tudo aquilo que nós fizermos. Se você vai comer, se você come lá sua carne de porco, seu churrasquinho lá, a carne com aquele líquido que não é sangue, coma e dê graças a Deus. Se você chega lá e pede para o irmão, para ele queimar a carne, faça o churrasco para o seu irmão também, deixa ele queimar a carne, queima e come lá a carne estragada, mas que ele faça dando graças a Deus. Tudo aquilo que nós fizermos, temos que glorificar a Deus. E por fim, irmãos, não devemos julgar o servo que foi aceito para ser servo do Senhor. Nós devemos reconhecer o nosso lugar, o que está aí no versículo 4. E eu acredito que uma tradução que pode nos ajudar é a da NVI. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. Ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Aqui é a Tramontina de Paulo. Ele está falando assim, deixa eu te falar uma coisa. Quem você acha que você é para ficar julgando os outros? Se coloca no seu lugar. Você não é ninguém, não. Deus chamou aquela pessoa para ser servo dele. E se Deus chamou, quem é você para dizer que Deus não deveria chamar? Então Paulo, ele é muito claro em trazer orientações bem práticas aqui nesse texto, de como nós devemos nos relacionar. Irmãos, por que eu devo fazer tudo isso? Por que eu devo acolher, não desprezar, não discutir meras opiniões e não julgar os servos do Senhor Jesus? E com essa pergunta eu quero entrar agora no nosso segundo ponto, que é basicamente uma conclusão para o primeiro. Devemos amar de forma sacrificial por causa do sacrifício de Cristo pelo outro. Irmãos, eu creio que aqui nós temos pelo menos 3 motivos para aplicar o que Paulo acabou de nos orientar. Eu acolho, não desprezo, não discuto meras opiniões e não julgo os servos do Senhor Jesus Cristo, porque foi Deus quem acolheu o forte e o fraco, porque foi Deus quem salvou o forte e o fraco, e por fim, porque Deus julgará a todos. Então sigamos aqui. Primeiro, foi Deus quem acolheu o forte e o fraco. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Um comentarista diz, o fraco na fé prefere ser vegetariano, a correr o risco de comer carne de animais impuros ou carnes consagradas aos ídolos. O forte na fé, por sua vez, está livre desse temor e come de tudo sem constrangimento de consciência. O forte na fé desprezava os fracos por causa dos seus escrúpulos, e o fraco na fé julgava os fortes por causa da sua liberdade. Essa atitude beligerante estava em desacordo com o Evangelho, porque ambos, fracos e fortes, Deus já havia acolhido. Não devemos desprezar nem julgar aqueles a quem Deus acolheu. Irmãos, quando nós nos lembramos que nós fomos acolhidos por Deus e que Deus também acolheu o meu próximo, nós não temos o porquê dizer que o próximo não é digno de qualquer tipo de relacionamento por parte de cada um de nós. Deus nos acolheu, nós não éramos merecedores. Quem aqui foi capaz de entrar nessa igreja e falar, agora eu sou crente? Quem aqui foi inserido no corpo de Cristo por conta própria? Ninguém. Todos nós fomos separados e convocados para o Senhor num determinado momento das nossas vidas. Nós que estávamos entregues a pecados, nós que estávamos cegos, nós fomos acolhidos.
Por isso que nós precisamos nos lembrar que foi Deus quem salvou o forte e o fraco. Observe o que Paulo irá dizer. Versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos o Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. John Stott diz, por Ele ser o nosso Senhor, nós devemos viver para Ele. E por ser também o Senhor dos outros cristãos, irmãos nossos, devemos respeitar a forma como estes se relacionam com Ele e cuidar da nossa vida. Afinal, Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. Irmãos, nós precisamos entender que para sermos crentes no Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, nós devemos fazer para Cristo. Se nós vivemos para Cristo. O nosso objetivo é Cristo, o nosso viver é Cristo. E viver Cristo é também viver pelo nosso irmão. Se Cristo é o meu Senhor, eu devo reconhecer que Ele é Senhor também do meu próximo. E eu reconheço o senhorio de Cristo quando eu estou disposto a me relacionar com o meu próximo. E eu não posso chamar a Cristo de Senhor quando eu não estou disposto a me relacionar com o meu irmão. Lá em Mateus 25, o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre isso. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estavam à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarei os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso, e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Todas as vezes que eu sirvo ao meu irmão, que eu amo ao meu irmão, e que eu cuido dele, eu estou fazendo para Cristo. Irmãos, quando nós morremos para Cristo. O que Paulo está nos ensinando é o seguinte: o crente, para ser crente, ele tem que ser alguém que não pode viver para si mesmo. Então, alguém que já entende que não pode viver para si mesmo, não poderia ter dificuldade de viver e se sacrificar pelo outro. Por quê? Você não vive para si. Você vive para Cristo. E se Cristo está falando, se sacrifique pelo seu irmão, você deve se sacrificar pelo seu irmão. E Paulo, ele vai aprofundar mais ainda, algo que ele vai apresentar como um argumento do porquê que nós devemos fazer isso. Por que eu devo acolher, por que eu devo amar, por que eu devo me sacrificar, por que eu devo cuidar do meu irmão? Porque Cristo fez isso por nós. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Paulo aqui, ele não está falando de Cristo como quem veio, viveu e morreu. Mas Paulo está falando aqui de Cristo como quem morreu e vive. O que ele está dizendo? Cristo morreu para aqueles que estavam mortos e agora podem viver. E Cristo hoje vive para aqueles que morrerão e agora estão vivos na eternidade. Por isso que Ele é Senhor tanto de vivos como de mortos. Ele é Senhor de todos. Cristo morreu por cada um de nós e hoje Ele vive por cada um de nós. Então não tem motivos para desprezarmos uns aos outros. Irmãos, devemos amar, acolher, não desprezar e não julgar indevidamente ao meu irmão, porque Cristo morrendo por mim, e porque Cristo, e por causa de Cristo, eu irei ressurgir. E quando eu lembro que eu vou ressurgir, eu lembro que o meu próximo também vai ressurgir. E aí, então, eu me lembro que eu vou viver com o meu próximo toda a eternidade. Então, por que não começar a viver com ele a partir de hoje? Por que não amar a partir de hoje? É isso que nós devemos fazer. E diante dessa verdade, irmãos, nós devemos nos lembrar que todos nós seremos julgados no tribunal de Deus. Versículo 10. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor,
Diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Um comentarista enfatiza que cada indivíduo prestará contas de si mesmo e não dos outros. Portanto, a necessidade é de julgarmos a nós mesmos agora, à luz da prestação de contas que finalmente teremos diante de Deus. Cumpre-nos julgar a nós mesmos e não realizar julgamentos a respeito de outros. O juízo incluirá não apenas todas as pessoas, mas também todos os atos. Não daremos contas do nosso irmão neste tribunal, mas cada um dará contas de si mesmo a Deus. Irmãos, nós precisamos entender que Paulo aqui ele não está dizendo que como igreja nós não podemos exercer julgamento. Nós sabemos muito bem disso, quando o conselho ele é instituído como um tribunal, conforme a nossa Constituição, e ali ele exerce julgamento, ele está exercendo um julgamento de acordo com a necessidade e em resposta à necessidade da própria igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que nós erramos quando nós criticamos, quando nós censuramos, quando eu julgo no sentido de estabelecer juízo ou de condenar alguém por algo que ele fez. É quando eu me coloco na posição e falo, não, esse não é digno. Ai, quem é você para fazer isso? Não, esse não merece. Não, esse não pode entrar. Não, esse vai ser convidado. Não, irmãos. Nós não podemos fazer isso, nós devemos nos lembrar que Cristo é o juiz de todos e julgará a todos. E quando eu entendo isso, eu saio da posição de julgar e de desprezar o forte ou o fraco dentro das suas condições. Paulo, quando ele está dizendo aqui, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Paulo está usando duas referências do Antigo Testamento. Isaías 49, 18 e Isaías 45, 23. Paulo está usando o Antigo Testamento para nos lembrar que Deus ele julgará a todos e que todos nós devemos nos apresentar diante de Deus com temor. Nós que somos salvos devemos temer a Deus, porque Ele julgará também todos os nossos atos. Paulo está aqui reconhecendo que no fim toda pessoa, sem exceção, será julgada e toda pessoa renderá glória a Deus. Mesmo aquela que não chama Deus de Senhor hoje, ela vai chamar Cristo de Senhor naquele dia. Naquele dia o joelho dela vai se dobrar diante do seu Salvador. Então quando eu tenho na minha mente que Deus vai julgar todo mundo lá na frente, eu descanso. Eu não fico preocupado em julgar, eu fico preocupado em ajudar os meus irmãos a crescerem na fé. Por isso que ele diz, cada um dará conta de si mesmo. Meu irmão, se você come carne ou não, se você separa mais dias ou menos dias para o Senhor, a resposta de Paulo para você é problema teu. Isso é problema teu. Não adianta você vir aqui na frente, bater no peito e falar, eu não como. Você separa só o domingo? Eu separo de segunda a sexta, sábado o dia todo, domingo você nem sabe o que eu faço. Não, isso é problema teu. Porque se você está aqui hoje, você não veio sozinho. Você olha para o lado aí, ó. Vou dar uma de pastor aí. Olha para o lado. Você não está sozinho. Você veio aqui para cultuar com o seu irmão. Você não veio para cultuar sozinho. Ame ao seu irmão, cuide do seu irmão. Esteja disposto a se sacrificar por ele. E com isso, irmãos, eu quero fechar esse sermão fazendo uma pequena adaptação de um livro que eu gosto bastante, do Paul Tripp, que se chama O que Você Esperava. Esse é um livro que eu costumo indicar bastante para casais. É um livro sobre casamento, sobre relacionamento. Mas no capítulo 2, ele traz algumas orientações para como um homem deve lidar com a sua esposa e como a mulher deve lidar com o seu esposo. E eu acho que cabe muito bem para cada um de nós. Ele vai trazer 3 orientações, que quando nós entendemos isso, nós estamos dispostos a nos relacionar uns com os outros. A primeira coisa que ele vai falar é que nós devemos nos lembrar que Deus é Criador. Quando eu lembro que Deus é Criador, eu me lembro que Deus me criou e Deus criou o outro. E quando eu lembro que Deus é Criador, eu saio da posição de querer ser o Criador de outras pessoas. Essa posição criacional. Nós precisamos entender que Deus criou cada um de nós. Deus criou o seu irmão da forma como ele é. E quando eu estou disposto a aceitar isso, eu entendo que Deus criou o irmão desta forma e eu vou me relacionar com ele desta forma.
Uma segunda coisa que nós precisamos nos lembrar é que Deus é soberano. E nós erramos quando não aceitamos a forma como Deus conduz as nossas vidas. Irmãos, eu não nasci presbiteriano. Eu sou presbiteriano há 6, 7 anos. E agora, porque eu sou presbiteriano, eu vou ignorar o fato de que Deus, na sua soberania, quis que eu nascesse num lar assembleiano? Eu vou ignorar isso? Isso é soberania de Deus. Nós fomos chamados onde nós fomos chamados. Se nós estamos aqui hoje, não tem motivo para nos orgulhar. Não podemos ser soberbos, altivos, porque Deus, na sua soberania, quis que estivéssemos aqui hoje. Quando eu reconheço a soberania de Deus, eu reconheço que Deus chamou cada um de nós para um relacionamento. E o terceiro aspecto, Deus é Salvador. Quando eu lembro que Deus é Salvador, eu não erro menosprezando o meu irmão que também foi salvo por Deus. Quando eu lembro que eu fui salvo, quando eu lembro que você foi salvo, eu lembro que não há nada que eu possa me orgulhar. Tem uma música que nós cantamos aqui, que eu gosto bastante. E eu vou recitar essa música porque, para mim, ela é a definição musical de entender o que é ser salvo por Cristo. Quão grande o amor do Pai por nós, tão vasto e sem medida, para dar seu Filho em meu lugar, ao pecador a vida. Quão grande a dor da perda ali, o Pai virou sua face. As marcas em seu Filho são a glória que em mim nasce. Perceba o homem numa cruz, meu pecado em seus ombros. Envergonhado eu ouço a mim, escarnecer, zombando. O meu pecado o segurou na cruz até a consumação. Seu último suspiro foi a porta da minha redenção. Eu não me orgulharei então nas coisas deste mundo. Me orgulharei no meu Jesus, na morte e na ressurreição. Que bem eu fiz para merecer? Resposta, não posso lhe dar. Irmão, que bem você fez para merecer a salvação de Cristo? Quem é você para dizer que seu irmão também não merece? Nós fomos salvos e salvos em Jesus Cristo. Por isso que eu termino perguntando, você se lembra onde você se encontrava? Você se lembra do que Cristo fez por você? E você se lembra onde você foi inserido? No corpo. Cristo é o cabeça, não você. Nós somos membros de um corpo que tem um rei. E esse rei fala, amem uns aos outros. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por sua palavra. Ajuda-nos a colocarmos tudo isso em prática, porque não é fácil, Senhor. Nós somos egoístas, nós somos soberbos, nós desprezamos uns aos outros. Ensina-nos a amar como o Senhor nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé.